Saudar todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, todos os nossos amigos frequentadores da casa, saudando o ano de 2012, e fazer uma prece que tem a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Para nos preparar para que a gente possa compartilhar conhecimento que todos vocês já sabem, mas que alguns não lembram. A gente vai relembrar. Essa prece que é feita todas as segundas-feiras nesse horário, em que a casa, todos os compartimentos param de fazer o que estão fazendo e começam a se concentrar nos mentores espirituais da casa, para que a ligação seja feita. E esse dia, especialmente, o primeiro dia de trabalho efetivo da casa, não de trabalho, a casa continua trabalhando espiritualmente, mas é o primeiro dia. Então essa prece hoje diz mais ou menos assim: Ele é eterno e soberano, que reinou antes de toda a criação. Quando tudo se fez conforme sua vontade, ele foi proclamado rei. E depois de tudo acabado, só ele reinará. Ele esteve, ele está, ele estará em glória. Ele é um, não há outro, e nada pode ser comparado. Sem começo e sem fim, pertence-lhe a força e o domínio. Ele é meu Deus, meu Redentor, amparo contra as minhas dores no dia da minha angústia. Ele é meu estandarte, o meu refúgio, partilha do meu cálice no dia que eu invocar. Em suas mãos deposito a minha alma, do anoitecer até amanhã, e com minha alma também meu corpo lhe entrego. O Eterno está comigo, e assim nada receio. Graças a Deus. Com o Eterno junto da gente, a gente vai nos preparar fazendo agora, acendendo as luzes e fazendo os avisos, que temos uma parte desse trabalho dessa noite que o Luiz Augusto nos mandou, e a Cláudia depois vai ler. Então a Daniela vai fazer os avisos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Padre Pio. É com muita alegria que a gente recebe vocês. Vocês são a alma dessa casa. A casa ficou fechada esse tempo. Esse tempo eu estava aqui, apesar da casa ter fechado. Me incomoda o silêncio, a falta de vocês.
tem muitos barulhos e muitas ações acontecendo na casa, mas ainda assim vocês são a razão dessa casa. Então é muito, muito bom ter todos vocês aqui conosco novamente. As nossas atividades reiniciam normalmente a partir dessa semana. Então, a partir de amanhã já temos o atendimento fraterno, terça, quarta, quinta, os passes na quarta-feira. Esse ano, o curso de astrologia passa a ser semanal, às quintas-feiras, aqui no auditório. E a partir de amanhã a gente já pretende ter essas atividades e o calendário direitinho lá no mural, para que vocês possam acompanhar. Bom, nós estamos precisando de voluntários para trabalhar na nossa biblioteca, na nossa livraria, para auxiliar na administração da casa. Então, esse ano eu estarei presente na parte da tarde, segunda, quarta e sexta. Então, eu preciso de um auxiliar para terça e quinta. Aqueles que quiserem e puderem dar essa mão aqui para casa vai ser muito bom. Além disso, a gente também gostaria de voluntários para recepção, né? Aquela pessoa que possa ficar ali recebendo quem chega, não conhece, falar das atividades, porque são trabalhos realmente de uma pessoa para receber, não é para atendimento fraterno. Né? O atendimento fraterno é para direcionar os trabalhos espirituais da casa. Então, quem puder auxiliar nesse trabalho de recepção, a gente também agradece. Nós estamos com o CD do Maurício Duboc, novamente aqui na casa, Canções do Mar Infinito. Nós estamos com estoque bom. E ele é um CD muito procurado, as músicas são lindas. Então, quem quiser, já está também lá no nosso perto da cantina vendendo. E temos um DVD que o Carlos Vereza gentilmente deu aqui para casa, para que a renda seja revertida toda para a gente, do Livro dos Espíritos. Então, quem quiser também adquirir é muito interessante. Bom, Rose. A Rose vai fazer aqui no dia 28 de janeiro a meditação do labirinto. Quem teve em Mendes teve a oportunidade de participar do labirinto. Então, nessa meditação vai participar e meditar. Então, Rose, fala um pouquinho aqui pra gente, porque eu não saberia falar sobre isso. As inscrições serão feitas comigo, segunda, quarta e sexta, na parte da tarde, R$80, com uma percentual aqui também doado para casa. Vai ser sábado 28, de 16 às 19. Boa noite, gente. É o seguinte, a gente vai ter essa meditação do labirinto todo quarto sábado do mês, aqui na casa de Padre Pio. A gente fez lá em Mendes, né, um labirinto portátil que a gente vai trazer, vai levar ali para a sala do passe. E lá em Mendes a gente teve muitas comunicações indicando como esse trabalho deveria ser feito aqui durante esse ano. Então a gente já tem uma orientação, a gente já tem um acompanhamento de toda a egrégora da casa, de como esse trabalho deve ser feito. É uma meditação andante, né, ativa. Grande parte dela é ativa e uma outra parte reflexiva depois da caminhada. Tá? E ele vai ser feito uma vez por mês e algumas pessoas podem fazê-lo até como um processo terapêutico espiritual, que vai ser encaminhado dessa forma. Tá? É um processo que vai ser acompanhado pela egrégora da casa. Ok? Isso, gente, a parte de aviso está dada. Agora eu vou passar a palavra para a Cláudia, nossa diretora espiritual da casa. Tem que saber, Cláudia. Assuntos espirituais. Boa noite, as duas vidas já foram dadas. Eu tenho essa tarefa que Luiz Augusto, infelizmente, hoje não pode estar conosco, mas ele escreveu esse texto e pediu que fosse lido. Então, deixa eu apoiar aqui, fica mais fácil. O título do texto é Encontrar a Divindade em Si. Reiniciar um novo ano de trabalhos é sempre estar à frente a portas novamente abertas. Se estamos convencidos de que vale a pena enveredar pela estrada a que essas portas que se abrem dão acesso,
não devemos esperar um segundo mais. Um novo ano é um novo ciclo, mas o novo ciclo não precisa ser necessariamente um novo círculo. O retorno só deve ser entendido como possibilidade de reiniciar e não de repetir velhos padrões, velhos vícios. O esforço é necessário, claro, mas ao contrário do que fomos condicionados a acreditar. Não é uma luta insana e inglória contra monstros invencíveis, que são as forças constituídas pela ilusão pseudo-criadora do nosso ego. O esforço é tão diverso em sua natureza inicial daqueles que estamos acostumados a acreditar, como a força que fez Davi ao derrotar o gigante Golias. Não poderia vencê-lo em combate direto, medindo forças pelos mesmos padrões. Primeiro, é necessário confiar que o divino em nós é algo real e que esse algo é, em verdade, o único real. E depois lançar, como fez Davi, a pedra pequena de uma funda, confiantes que o alvo será atingido. Golias são nossas construções egóicas milenares, que parecem invencíveis como montanhas de rocha. Ou não é assim que ocorre quando tentamos lutar contra nosso orgulho, vaidade e tudo o que representa o ego, que só quer para si? O que faz ao outro o que não admite ser feito a ele, o que não faz ao outro aquilo que quer que seja feito a si próprio. Estas construções, aparentemente imutáveis, só são atingidas pela pequena pedra que é disparada com certeza e que se crava no centro da testa do gigante. Ele cai. O chakra entre as sobrancelhas, centro da consciência crística, é tocado pela pequena pedra que rompe a barreira egóica milenar e mata o gigante, que agora cede o lugar e a cabeça ao herói, pastor, Davi, o ego renovado, que será o rei. Esse é o genitor do rei verdadeiro, o Cristo em nós, pleno de esperança e glória. Por isso, o Cristo é filho de Davi. Esse esforço de lançar a pedra é o que é necessário, e não o batalhar contra o gigante Golias, medindo forças com ele. A pedra, que desprezada pelos construtores, tornou-se a pedra angular. A arma aparentemente ineficaz, simbolizada pela pedra lançada da funda, é o centrar de nossa atenção em olhar com o olho único que vê o divino em nós, em tudo. É a meditação e a oração com consciência desperta, feitas não como obrigação ditada por religiões ou doutrinas, mas como expressão do Espírito que dorme em nós, nas moradas profundas ocultas pelos castelos de areia do ego. Nesse ano que se nos inicia, vamos orar mais, vamos meditar mais, não em quantidade, mas em qualidade de tempo. E vamos procurar adoçar nosso julgamento, vamos redefinir a medida que medimos dos nossos companheiros, porque é com essa mesma medida que a vida nos medirá, infalivelmente. Isso é a lei. E as portas abertas nos darão passagem a uma estrada nova, que nos levará à casa do Pai, onde habitaremos por longos dias, dias de eternidade, espírito, coração e mãos à obra. Esse é o texto. Então agora a gente passa de novo a palavra para o Manuel, para conversar um pouquinho com a gente essa noite. Boa noite a todos. Antes do Emanuel começar com a palestra desta noite, eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês e a nossa querida família Padre Pio. Mais um ano estamos aqui reunidos. E certamente todos nós presentes, não nosso corpo físico, mas também
com os nossos corações, com a nossa alma e espírito, com vontade de aprender nessa escola de viver em Deus, cada vez mais, com vontade de evoluir, de crescer, de nos curar no espírito. Então estamos aqui, graças a Deus, né, abençoar a casa de Padre Pio, e que possamos, unidos, né, cada vez mais, atingir o nosso objetivo, não só como indivíduos, né, pessoais, cada um tem a sua história, a sua trajetória, a sua cura a realizar, mas também como a família, né, como parte dessa família humana, e que possamos, ao nos curar, ajudar na cura deste planeta e de todos os seres que aqui habitam. Então, como disse o Luiz Augusto, nesse texto maravilhoso que ele deixou para a gente, mãos à obra, né? Vamos nós, mais uma vez. Muito obrigada. Eu sou baixinho. Essa conversa que a gente vai ter agora, a partir desse momento, é uma conversa que é um desejo, né, do meu espírito de conhecimento sobre espiritualidade. Desde pequeno, eu era garoto, 6 anos, eu me lembro mais ou menos, me falavam que Deus estava em todo lugar. E eu chegava até a procurar, olhava, e quando eu fazia alguma coisa errada, eu falei, ele deve ter visto. E eu vivi com essa história na minha cabeça até hoje, e eu ficava pensando assim, mas como é que ele está em todo lugar, né? Se a gente não pode estar em todo lugar, ele está em todo lugar, o que é isso? Bem, hoje a gente vai falar disso, sobre o ponto de vista da física quântica, como é que Deus está em todo lugar. A outra coisa que me falavam também, em pequeno, é que eu escutava, a fé remove montanha. Bem, eu nunca vi alguém querendo remover uma montanha com a fé, mas eu vejo a montanha caindo aí, né? De vez em quando chove muito, eu vejo. Mas essas coisas impregnavam o meu espírito de conhecimento para eu poder explicar isso. A primeira coisa, já pulando um pouco para a casa de Padre Pio, quando eu cheguei aqui, eu criei um grupo de pesquisa, o GEPOT, que a gente estudava, né? Lia livros de física quântica, de qualquer coisa que a gente queria estudar. A gente queria conhecer coisas que pudessem explicar alguma coisa que passava. Eu queria fazer algumas coisas aqui, e com o tempo foi passando e a gente foi caminhando para um outro lado, só da parte do desenvolvimento espiritual, que a gente faz muito bem nessa casa aqui. Hoje eu tenho vários grupos nessa linha. E eu fiquei, bem, como é que eu vou explicar para mim? Na verdade, a explicação mais era para mim, e por isso eu quero compartilhar com vocês, né, essa explicação. Aí eu comecei a ler muitos livros, li. E quando, esse ano passado, né, a gente trabalhando na parte de cura da casa, na parte de materialização, as coisas foram acontecendo com uma velocidade muito maior do que eu esperava, né? Então eu, sentado lá, um dia, um espírito materializado saiu da cabine e falou assim: esse aparelho aqui é um aparelho que a gente
congela os átomos, a gente troca os átomos. Tem aí, eu fiquei aquilo, na verdade o que eu escutava naquela sala, eu não escutava com a minha mente, eu escutava com o meu coração. Então aquilo foi uma alegria muito grande. Agora eu estou tentando ver que tem uma explicação do plano espiritual para as curas na casa de Padre Pio. E comecei a ler mais sobre isso. E um dia o coordenador espiritual lá, que é o espírito chamado Alexandre, me chamou e falou: você vai pegar aquele livro da Miriam, Homeopatia e Energia, e vai acrescentar um capítulo sobre física quântica, explicando esse trabalho que se faz aqui. Para mim foi uma alegria muito maior ainda. E para isso vai cair das suas mãos livros que você vai ler, coisas que você vai ler. Eu já tinha lido aquele livro ali, Física e Espiritualidade, do Laércio Fonseca. Já passamos aqui até 2 vezes, né, a palestra dele, e que ele dá uma conotação muito interessante. É muito bom ler aquele livro, porque é muito fácil de ler, ele consegue facilitar. E depois caiu na minha mão também aquele Física dos Espíritos, do Franz de Aquino, que já é outra história. Física dos Espíritos o próprio Alexandre me avisou: olha, meu filho, isso é um livro cheio de fórmulas matemáticas, que você vai tentar ler e tirar a maioria dessas fórmulas, mas deixar os conceitos para que as pessoas possam entender o que está se passando aqui. Ele explica toda essa coisa que eu vou falar aqui. Então eu acho que o Franz de Aquino foi o último que eu li agora, e ele vai explicar para a gente, e eu vou fazer um esforço sobremaneira para que vocês possam entender tudo isso que eu estou falando aqui sem fórmulas. E tem nele, ele só tem fórmulas, e eu quero falar sem fórmulas. Eu vou dar saltos quânticos, claro, em alguns pedaços, porque eu vou dizer o seguinte: está aprovado, está aqui no livro, está nesse artigo dele, mas a gente vai dizer o que ele provou. Não vamos provar aqui no quarto, porque senão eu ficaria eu sozinho falando aqui, né? Já todo mundo já te decora. Tá aqui? Tá, mas ele tem que gravar as palavras, não é a minha. Tá bom. Mas então eu comecei a ver como é que eu ia passar. Então, primeiro de tudo, eu precisava de uma linguagem para explicar isso tudo, né? Essa linguagem veio através da física quântica. Então, o que é a física quântica? Primeira definição para nós: é uma linguagem que trata de elementos microscópicos e todas as suas relações. Então, eu precisava então aprender os conceitos de física quântica para poder explicar. Assim como a teoria da relatividade tem conceitos, é uma linguagem para grandes coisas, para altas velocidades, velocidade da luz, ou mais do que a luz, o mundo inteiro, né, astronômico, que Einstein desenvolveu toda essa teoria, essa linguagem para grandes objetos, e a física quântica é uma linguagem para pequenos objetos. Então, na verdade, é só conceitos, é só elementos para que a gente possa entender, nada mais disso. Ninguém vai achar que vai sair daqui professor de física quântica, nem vai sair daqui sabendo tudo, mas vai sair daqui com o coração sabendo que existe uma linguagem que explica tudo o que acontece na espiritualidade. Existe. Se a gente quiser saber, é só estudar, ler mais. E eu vou tentar melhorar, facilitar a tarefa de vocês, porque eu passei já por uma fase que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu quero, no final, a última
coisa que eu quero mostrar aqui é sobre a fé, né? Mas olha só, eu, depois que eu comecei a estudar, eu vi que era fácil, era bastante fácil, porque tudo isso que a gente vai falar aqui nós temos. Então, eu queria estudar o pensamento. Nós temos pensamento. Eu queria ver onde é que estava o nosso pensamento. Então, nossa consciência pensa, né? Tem pensamentos. Então, como é que é isso? Que elementos são esses, né? Pensamento. Será que pensamento é alguma coisa palpável? Eu vi que era. A gente consegue até com objetos quânticos segurar um pensamento, né? E como é que esse pensamento se realiza, né? Esse pensamento se realiza com a nossa energia psíquica que todos nós temos. E depois a gente vai querer sair daqui mostrando de que se vocês todos aqui, nós todos juntos, fizermos uma oração dedicada a um doente para ele ser curado, a conclusão da nossa conversa dessa noite vai ser que nós vamos curar esse doente. Para isso é necessário só que nós tenhamos o nosso pensamento consoante com a grande sabedoria, com a energia suprema. Se a gente conseguir isso, a gente vai curar esse doente. Então daí a explicação disso tudo é para mostrar por que hoje tem tantos livros, assim, a cura quântica. Cura quântica é isso que eu vou falar aqui agora. Por que tem tudo quântico? Até a empresa quântica tem, né, todos os livros à vontade sobre... Mas a quântico é só uma linguagem. Então, uma linguagem sobre as empresas do ponto de vista de pacotes quânticos. E assim, vamos ver toda essa gama de conceitos usando no nosso dia a dia. Que hoje todo mundo usa. Se todo mundo usa, nós vamos usar também para a parte da espiritualidade. Então, pode passar. Então, o que eu quero falar, primeiramente, é sobre a nossa energia psíquica, né? O que a fé, segundo Jesus, é crer na realização das nossas próprias palavras. A gente sempre falou assim, olha, cuidado com a palavra que isso se materializa, né? É verdade, se materializa mesmo. E a física quântica mostra isso. Então, a gente vai ver. Agora, só se realiza, graças a Deus, para aqueles que têm muita energia psíquica. Porque para pessoas que não têm grandes energias psíquicas, que não são consoantes com o eterno, não pode se realizar, senão seria um caos também, né? A gente precisa estar dentro de um consoante com essa grande sabedoria. Então, a palavra então é a expressão do nosso pensamento. Logo, fé é crer na realização dos nossos pensamentos. Então, vamos ter cuidado com os nossos pensamentos, né? E Jesus não se importou com os fundamentos científicos da fé, né? Ele simplesmente fazia, né? E a gente vai tentar fazer um fundamento científico da fé. Olha que coisa interessante, né? Para uma segunda-feira de volta à casa do Padre Pio, né? A gente então vamos falar sobre como é que são feitas pelos médicos espirituais, essas curas aqui, também eu acho interessante. Sempre eu queria saber isso. Se eu queria saber, eu quero compartilhar com vocês isso. Então, como é que começou isso tudo, né? Começou com, no início do século XX, o Planck e o Einstein, eles falaram o seguinte, olha, a luz, né, quer dizer, que era considerada uma energia eletromagnética, até hoje continua sendo, né, já provada que a luz tinha a característica de ser uma onda, né, ela também tinha a característica de corpúsculos. Ela também podia ser onda ou corpúsculo. Já era onda, ele provou que também era corpúsculo. Essa dualidade de coisas que parecem que são, como é que pode ser onda e pontos ao mesmo tempo, né? Mas tudo isso é provado que é.
vai depender do experimento que você vai fazer para dizer, agora eu quero provar que isso aqui é uma onda, eu provo. Agora eu quero provar que é um corpo, eu provo. Vai depender do seu laboratório. Isso tudo aqui, então, até a ideia que tinha até agora era a mesma ideia do Maxwell da energia elétrica, energia eletromagnética, que já era onda. Então foi essa a parte de natureza da ondulatória da luz, ela já estava provada, pode passar. Ela foi provada por Thomas Young com aquele aparelhinho dele chamado de dupla fenda. Então isso já estava provado antes de 1900, né? Aqui depois, e as radiações eletromagnéticas como algo que manifestava a oportunidade de um trem de ondas. Então a luz não era só uma coisa de ondas eletromagnéticas que eram linhas uma atrás da outra, e passou também a ser um trem de ondas, ou seja, de fótons, né? Que eram pontos também. Então você podia olhar a luz como pontos, você pode provar isso, ou como um trem como ondas. Você provou, então, o conceito fundamental de toda a física moderna, que é o dualismo corpo-matéria, corpúsculo-matéria. Isso antes era só onda. Eles dois, o Planck e o Einstein, falaram. Olha só, eles, é interessante saber isso, os físicos nessa época de 1900, eles chegavam nos seus laboratórios sozinhos, sem falar com o outro, não tinha internet, né? Para a comunicação não era tão trivial assim. E eles descobriam coisas e ficavam lá com eles. Quando eles se encontravam em algumas reuniões, eles falavam, né? Com o outro, olha, eu descobri isso. E eles foram descobrindo ondas coisas independentes uns dos outros. Tanto é que o Heisenberg, né, fez a sua teoria independente de outras pessoas, mas vários físicos faziam a mesma coisa. Essa é a história da criação da tecnologia, da física moderna, era muito independente. Se fosse hoje, você fala uma coisa, todo mundo já sabe, já está até filmado, né? Vai para o YouTube, né? Mas naquela época não tinha isso, né? Então, depois apareceu esse francês, Louis Broglie. Esse foi outro lunático, porque ele começou a falar coisas que ele não provava ainda. Ele ficava no laboratório dele, provava alguma coisinha, mas não provava. Quando ele falou, então, que a matéria também apresentava, como a luz ou radiação, uma natureza dualística de onda e corpúsculo, ele não tinha provado isso. Só mais tarde, em 27, que o Davis e o Gramer, né, demonstrou também isso. Então, um falava, o outro demonstrava, um falava, o outro demonstrava. Isso aqui, então, era a história da física quântica, e começou a desenvolver isso aí. Depois, mais tarde, foi demonstrado também que os elétrons tinham essa qualidade também. E depois que os prótons tinham, então que o átomo tinha essa propriedade, né? Então levou então a Schrödinger e Heisenberg, na década de 20, não exatamente 20, mas 28, 30, desenvolverem toda uma teoria que chamou de mecânica quântica, independente um do outro, né? Agora, o que é mecânica quântica? O que é isso? Então a gente vai fazer um flashback aqui só para dizer que antigamente era assim: luz era umas linhas contínuas, né? Que você via várias linhas contínuas, isso a gente definia como sendo luz, pode passar. E o comportamento descoberto por Planck, as linhas eram discretas ou não contínuas, eram assim mais ou menos, um pedaço, são chamados quantas. Quantas linhas tem ali, não sei. Mas, então, a energia
obedecia esse regime quantizado, que não era uma forma contínua, mas pacote de energias, ou quantas. Né? E é interessante que isso não mudou muito. Né? Isso aí fez com que as pessoas que existiam, né, não mudou a vida das pessoas, mas mudou a tecnologia. Com o advento da física quântica, foram possíveis descobertas fantásticas no mundo da tecnologia, somente com esses conceitos novos. Porque tudo já existia, mas com esses conceitos eles começaram a descobrir coisas. Na nanotecnologia, que hoje a gente estuda, tecnologia de coisas muito pequenas. Então, agora, esse francês, que eu achei que foi um cara que deu essa sacada fantástica, ele disse o seguinte: cada objeto tinha uma função de onda, chamada psi, né? E essa função de onda, ela dava toda a característica dos objetos, função de onda. Então, se eu tinha uma função de onda que dava todas as características, é como se tivesse o currículo dessa função de onda. Então, ele veio trabalhando nisso, para a descrição disso, são fórmulas e mais fórmulas, né? Que nós não estamos falando aqui. Mas é importantíssimo saber isso, porque quando ele provava a existência do objeto, ele simplesmente mostrava o psi desse objeto, a função de onda desse objeto. Isso é coisa chata, parece pesado na nossa cabeça, não estamos entendendo, mas é isso. Ele provava isso. Está aqui, ó, esse objeto. Aí, pode passar. Essas funções estavam normalmente associadas a partículas materiais convencionais. Tudo isso era associado a partícula material convencional. E sabe-se também que é associado a partículas exóticas. E agora começou. Partículas exóticas não são partículas cheias de fantasias, não. São partículas chamadas exóticas, como os neutrinos, que elas não têm nenhum momento, elas são não podem ser detectadas por aparelho nenhum, mas sabe-se que existe. Se essas partículas exóticas sabe-se que existe, é porque ela tem uma função de onda, aquela famosa função de onda. Então ele provou que elas tinham todos os tipos previstos pela teoria da relatividade. Olha só, nós aqui na sala, na casa de Padre Pio, estamos falando de física quântica e teoria da relatividade, o que ela pode nos trazer para a espiritualidade. É isso que a gente está fazendo aqui. Parece chato, mas não é. É uma coisa. É como se você fosse torcer pelo Flamengo, né? Uma coisa agradável, né? Natural. Se a gente achar interessante igual a matemática, né? Por que as pessoas acham a matemática chata? Por quê? Porque todo mundo sabe por quê? Ele falou que porque é. Então, se ele acha que é. Agora, quem não acha que é, como eu não achava, não era. Era fácil para mim. Então, era só essa questão de pensamento, né? Eu sempre achei a matemática muito agradável. E sempre desenvolvi. Eu me formei em matemática, e essa parte eu via nas pessoas assim, não, matemática não. Ela nem tinha visto o que era, já estava falando que não. Chega, não quero. Matemática é horrível. Não é. Matemática é agradável. É só que se eu falar que é. Eu lembro que eu estou falando aqui da energia psíquica. Se a nossa energia psíquica falar que a matemática é difícil, ela é difícil. Se a gente falar que a matemática é uma coisa fácil, ela vai ser fácil. É assim que funciona, não tenha dúvida do que é. Eu fiz várias experiências com alunos nesse sentido. Eu preparava os alunos antes de falar alguma coisa para que a energia dele fosse conduzida para que aquilo fosse agradável. E outras eu falava naturalmente sem nenhuma querendo fazer nada. Eu falava, estou ensinando matemática. Então era completamente diferente o aprendizado. Um não entendia, os outros entendiam.
São pessoas iguais, né? Não precisa ser inteligente para entender matemática. São pessoas normais como nós aqui. E eu só estou dando essa conversa aqui para vocês porque eu acho vocês inteligentes. Então vocês são inteligentes. Então a energia psíquica de vocês está dizendo o seguinte: eu sou inteligente e eu vou entender tudo que está sendo falado aqui. Tá certo? É assim que funciona. É assim que funciona. Não é nada diferente. Não precisa de fórmula. Não precisa de fórmula, né? Não precisa de fórmula nenhuma. Pode falar. Fala. Diz assim: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E fez. Se eu falar para vocês que é impossível, pronto, acabou, nem começa, né? Nem começa. Mas se não falar que é impossível, faz. Né? Mas olha só, eu fiz várias experiências. Eu tenho muitos anos na carreira de professor, de matemática, de inteligência artificial, e eu dei aula muito para pós-graduação. E eu fazia, quando eu queria que aquele assunto que eu ia falar era difícil, o que eu fazia antes de ensinar? Até no Instituto Militar de Engenharia, eu fazia uma meditação com todo mundo de 5 minutos. Todo mundo respirando fundo e relaxava. Eu fazia isso, né? E cheio de militar, civil, tudo junto. Vamos relaxar. E eu ensinava e todo mundo aprendia. Quando eu não fazia isso, havia alguma certa dificuldade para algumas pessoas que a priori achavam que era difícil. O que eu estou falando é científico, não é de boca para fora. É pensado, realizado e materializado, como nós vamos ver aqui algumas coisas. Então isso aqui, o pensamento é uma função associada com energia psíquica. Olha só, se eu falar que o pensamento é uma energia psíquica, já me vem um monte de informações sobre o pensamento, que ele tem uma energia psíquica. E que eu vou usar essa energia psíquica para criar coisas. Né? Einstein tinha uma energia psíquica muito forte. Os espíritos de muita luz têm energia psíquica muito forte. A energia de Deus é uma energia psíquica total, né? Que inclui todas as nossas energias psíquicas. Então nós temos uma energia psíquica. Nós podemos usar a nosso favor, mas nós usamos contra. Falando, não consigo, é impossível, é difícil. Isso é usar a energia psíquica contra. Tá certo? Se a gente fala que é fácil, é possível e vamos conseguir. E a gente consegue. E vocês, muitas vezes vocês usam isso quando vocês querem estacionar no lugar e dizem assim: eu vou conseguir uma vaga. Né? Isso estão usando energia psíquica. E chega lá e consegue a vaga. Agora, se você falar, não, é muito difícil lá conseguir a vaga, mas não vai conseguir a vaga. Tá certo? Sempre é isso. Se a gente achar que não vai conseguir, não consegue. Se a gente acha que vai conseguir a vaga, vai conseguir. Apesar que tem uma fila de carro querendo estacionar, né? E você estaciona. E outras pessoas que queriam estacionar falam algumas coisas desagradáveis para você. Mas não faz mal, você conseguiu estacionar porque você achava que era possível estacionar. Você consegue isso. Essa é a grande sacada, né, desses cientistas ao criar essa linguagem chamada física quântica, né? Ela permite que a gente saiba isso da espiritualidade, que saiba tudo, que a gente tem uma energia psíquica. Imagina, juntando a energia psíquica de todos nós aqui, o que a gente não pode conseguir? Nós já fizemos experiência aqui. No próprio GEPOT, nós fizemos uma experiência um dia de se concentrar e pedir uma energia de cura para uma pessoa em São Paulo. E a pessoa conseguiu se curar. Então, isso é possível. Então, se tem alguma pessoa não consonante com essa energia de Deus, isso pode prejudicar essa, porque uma coisa irradia para a outra. Mas se tiver a maioria querendo, vai conseguir.
Eu estou falando aqui de coisas absurdas? Não estou. Eu estou falando de coisas reais. Então, vamos lá. Pode passar. E fáceis, né? É uma coisa que é real e fácil, né? Então, essa aqui... Já falei isso tudo. Pode... Ah, tá bom. Pode, não precisa voltar, não. Pode. A gente sabe que esse psique da energia, né? Que a gente tem esse conjunto, o currículo vitae dessa entidade quântica, ele tem uma outra propriedade que a física quântica nos dá. Olha só que bacana. A propriedade de colapsar. Colapsar é a realização daquela entidade, daquela energia, daquela função de onda. Aquela função de onda, ela se realiza pode se realizar o seguinte: de um determinado momento, a função de onda de uma entidade, essa entidade ela vai se tornar real para nós aqui, se for uma coisa material, se tornar uma matéria, né? Se for uma coisa que a gente pode pegar ou ver, né? Então, essas entidades, elas podem se tornar ou radiações, quando a nossa energia psíquica não é tão grande, ela não vai se materializar. Mas quando a nossa energia psíquica é muito grande, ela pode se materializar, como a gente vê aqui na casa de Padre Pio, em materializações, nas curas, etc. Eu nem sei se eu trouxe aqui uma materialização. Aqui no meu bolso. Eu tenho um amigo que tem, vocês conhecem, eu falo muito neles, teve gente daqui que já foi a Brasília falar com ele, que é o Amir Amiden. Ele tem uma energia psíquica muito grande. E ele materializa coisas. Materializa flores, cai flores aqui, se ele estivesse aqui. Mas isso tudo é energia psíquica que ele tem. Ele perguntava a uma pessoa, qual é o seu santo de preferência? Ele é muçulmano, né? E a pessoa falava o santo, ele pegava um pedaço de papel, colocava dentro do copo, tirava, vinha fotografia do santo. Porque ele pensava no santo e marcava o santo ali, a energia que ele tinha. Então, isso é mostra prática, que isso que eu estou falando é verdade. Então, eu convivo com isso, né? Então, estou falando aqui uma coisa que eu convivo. Quando a gente vai para o plano espiritual, todos nós vamos, né? No outro plano espiritual, que a gente não morre, ninguém morre, só passa por esse plano, fica no outro plano, lá também tem casas, rios, como o nosso lá, o filme mostrou, né? E como é que é formado isso no outro plano? Não tem construtoras lá, né? Nem tijolo, nem nada. É formada pelas energias psíquicas dos espíritos. Nem todos podem fazer isso, nem todos os espíritos, né? Senão você chegava lá, opa, eu vou fazer um palacete para mim. Não é bem assim, né? Existem umas outras regulamentos lá dentro disso. Mas tem casa para todo mundo lá que vai trabalhar, vai ter hospitais no plano espiritual, nosso lar tem hospitais. É criado num plano espiritual, com uma energia psíquica. Bom, agora a gente já sabe de coisas fantásticas, né? Então eu vou para o outro lado. Se você é engenheiro, você pode ajudar do outro lado. Se você é médico, o que você vai fazer lá, você pode ajudar também. Mas não é bem assim. Você é médico, vai para o outro lado e vai aprender a trabalhar como médico na espiritualidade, como André Luiz, né? Que foi lá e teve que aprender a trabalhar. Primeiro ele fez outros trabalhos, depois até ele foi trabalhar como médico. André Luiz é um exemplo do nosso lar. Então vocês têm exemplos do nosso lar. Teve um filme que passou falando sobre física quântica. Qual o nome? Quem somos nós. Então ele fala bastante. Quem vê esse filme vai entender um pouco mais, a partir dessa palestra vai entender mais ainda, né? Porque
É impressionante como a gente esquece que a gente tem força. E essa energia psíquica que a gente tem é um pedaço da energia do grande eterno de Deus, que está em todo lugar, que a gente vai mostrar aqui. Pode passar. Olha só, aquela fórmulazinha do Einstein lá, EMC, é a única fórmula que eu botei aqui, a única. Quer dizer o seguinte, que mesmo que uma coisa seja pequenininha, ela é multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então a energia que ela vai soltar é muito grande. Até só botei aquela fórmula para isso. Né? Ela para provar que é enorme, né, a quantidade de energia de determinados objetos quânticos. Então, nós podemos, a partir de agora, saber que o nosso pensamento tem uma energia psíquica. E que a nossa energia, essa energia psíquica, ela pode fazer, em consoante com outras energias, se juntar e fazer verdadeiros milagres. Jesus fazia milagres usando essa energia psíquica, que ele tinha muito forte, que ele era ligado ao Pai, a Deus. Então ele sabia canalizar. Espíritos de luz que trabalham na casa de Padre Pio, nas reuniões de materialização, são espíritos, não todos, são espíritos que sabem como manipular essa energia. Então, ele pega a energia ectoplasma dos doadores locais, junta com essa energia dada pelo cosmos, criada por Deus, e fazem materializações. Materializações desses equipamentos, né, que eu falei aqui, e materializações de seres que vêm, se tornam médicos, espíritos se tornam pessoas com carne e osso, e vão trabalhar sem o obstáculo do corpo físico, né? Porque um espírito pode incorporar no médico para fazer curas, mas eles têm uma limitação do corpo físico do médium. E esses que vêm materializados não têm essa limitação. Então eles podem trabalhar mais. Né? Então é interessante que a partir de agora a gente já sabe essas coisas todas. Né? A Deise, então, já vai curar muita gente. Né? Talvez ela não, mas ela com outra pessoa vai fazer isso. Ela conhece agora isso. Não só francês, mas também física quântica. Eu gostaria, se me permite, eu gostaria talvez de contribuir com um exemplo prático que todos nós temos dentro dessa ótica. Nós já assistimos na televisão aqueles aparelhos que estão desenvolvendo de pessoas paraplégicas, onde eles conseguem movimentar com o pensamento. É criada uma corrente elétrica que acaba movimentando esses membros artificiais. Então, acho que a melhor forma de se demonstrar isso que o Emanuel está falando, eu acho que parte exatamente por isso. Quer dizer, o pensamento gera essa corrente elétrica e essa corrente elétrica vai estimular aqueles equipamentos artificiais dos membros que eles têm. Isso é prático já, né? Não é novidade mais. Já. Se você cortar o seu braço, ninguém vai fazer isso, mas se você por acaso tiver o braço cortado e costurar, ele vai continuar emitindo uma energia que emitia para essa parte aqui vai continuar. E você botando um aparelhinho aqui, esse aparelhinho aqui vai fazer um contato, vai adquirir essa energia que o Tarcísio está falando e vai transmitir. Logo, só que ela vem desordenada e o computador, que vai ser colocado ali, um chipzinho, vai coordenar isso para fazer os comandos do braço. Mas isso já é a parte eletrônica que é feita usando um chip, um computador. Mas é força, o pensamento é que dá força. O pensamento que manda eu levantar o braço, abaixar o braço, é o nosso pensamento. Então, o que eu estou falando aqui, então, todos vocês já sabem. Por isso que eu falei antes. Tudo que eu vou falar, todos já sabem. Só que tem um conceito, uma linguagem. Essa linguagem da física quântica. Esse é um processo, então, de materialização para explicar a materialização do universo primordial. Fica evidente, então, que a energia psíquica, uma espécie de energia mãe,
ou fluido universal do qual se origina qualquer coisa. O Dr. Pierre sempre fala para mim, como é que é feita a materialização? É a energia de vocês que doam o ectoplasma, mais esse fluido universal. Esse fluido universal é aquele que Deus criou o mundo. Ele, com um pontinho de nada, ele criou todo o mundo, né? Por isso que eu falei que aquela prece que eu disse aqui tem a ver, se quem lembra do que eu falei, tem a ver com toda essa palestra que a gente está falando aqui. Pode passar. E nessa cosmologia moderna, então, o universo surge de uma grande explosão, o Big Bang, onde tudo nele existe estaria concentrado inicialmente numa minúscula partícula do tamanho de um próton, de uma massa gigantesca igual à massa do universo. Pode pensar. E a forma psíquica descrita, então, pela função primordial, deve ter uma consciência gigantesca que emitiu essa energia psíquica, né? Eu não sei, nesse momento da criação do mundo, eu não sei que consciência gigantesca emitiu isso aí, ainda não sei. Essa energia psíquica é muito maior do que a necessária para materializar o universo. Essa gigantesca consciência não apenas ser maior de todas as consciências, mas também seria o substrato de tudo que existe, né? Estará integralmente contida nela, no espaço e tempo. Então, todo espaço e tempo é um só, conforme aí a teoria da relatividade que fala que não existe passado, presente e futuro. Existe presente que está incluído o passado, presente e futuro. A gente também, isso é mostrado quando a gente lê sobre relatividade. Não posso nem mandar a patente, já passou. Então, a consciência a qual nós contém então, todo o espaço é necessariamente ilimitado. Consequentemente, essa energia psíquica é infinita. Isso significa que ela contém toda a energia psíquica existente e, portanto, qualquer consciência que exista está contida nessa grande consciência. Está contida nela. Assim, podemos concluir que ela é a suprema consciência de Deus. E não existe outro igual a ela. Ela é única. Em adição, ela contém toda a energia psíquica e pode realizar tudo o que deseja, sendo, portanto, onipotente. E ela pode realizar tudo o que deseja. Mas nós podemos, com a nossa pouquíssima energia psíquica, junto com outros, se juntar, se a gente tem essa energia saindo do nosso coração, juntar a uma parte dessa energia de Deus, se ligar e juntar e trabalhar em cura, certo? É assim que é feito pela espiritualidade, né? Então, a manifestação desse conhecimento está essa quantidade de energia psíquica na suprema consciência, cuja energia psíquica é infinita e é onisciente, é onipresente, é tudo. Então, é a energia de Deus. Pode passar. Olha só, isso tudo aqui é provado por fórmulas, que eu não botei nenhuma, tá certo? Eu não me atrevi a isso, tá certo? E foi a pedido do Alexandre, que não falasse em fórmulas, tá? Porque ele sabia que eu podia correr perigo de vida. Então, pelo exposto, que a existência da suprema consciência não tem limite definido, início e fim, né? A gente sabe disso. E o que lhe confere a característica peculiar de incriada e eterna. Sendo eterna, essa função de onda psi jamais colapsará. Essa função de onda da energia psíquica de Deus nunca vai colapsar. Ela já é todo o poder, todo onipresente, onisciente, onitudo. Vamos lá. Então, a gente vai, porque a gente trabalha com psi ao quadrado. Então, no caso da energia psi ao quadrado, vai ser infinito também, então não vai precisar nada disso. Vamos lá. Todos os atributos da suprema consciência, né, que a gente já conhece, imaterial, infinito, único, onipresente, onipotente, incriado e eterno, onipresente, aqui apresentados, foram inicialmente demonstrados
todas as suas fórmulas nesse artigo aqui do Frank de Aquino, né? Mathematical Foundation. Então esse artigo, que o livro dele explica todo esse artigo, prova isso aqui, com fórmulas, direitinho, não tem nenhum chute ali, né? Só que quando eu li isso, eu lia uma página por dia, só, porque não dava para ler 2 páginas, porque eu queria ler e entender, né? Então, aí eu vi que seria a forma de provar tudo isso aqui, né? E ele fez isso. Então, isso representa a constatação formal daquilo que já era admitido em várias religiões sobre Deus. Então, Deus é consciência suprema, causa primeira de todas as coisas, provado cientificamente pela física quântica. Ou seja, o que quer dizer provado cientificamente pela física quântica? É usado a linguagem de física quântica, as fórmulas da física quântica para provar isso aí. Tá? Pode passar. Bem, isso aí, então, agora eu fiquei satisfeito, que eu sabia que Deus estava em todo lugar e era provado pela matemática, né? Isso me deixou mais tranquilo. Eu acredito nisso e não vou agora ficar procurando onde está, porque ele está em todo lugar, né? Ele não... E se a gente quiser achar ele, a gente vai achar onde? Em qualquer lugar dentro de nós, que nós somos uma parte de Deus, que foi criado. Nós temos a criação, fazemos parte dessa criação. Então toda essa energia psíquica faz parte daquilo, de cada um de nós, né? Eu sempre aponto para o coração, mas é para tudo. Nós somos todos, né? Cada dedo do pé, unha encravada também é de Deus, né? Tudo. Então agora a gente vai ver o que a ciência e a religião não consegue até hoje, né? Por quê? Ela observa tudo isso aqui de uma visão exclusiva. Os cientistas da visão científica, a espiritualidade, os religiosos da visão religiosa. E não está juntando. Só agora, com a física quântica, que a gente está conseguindo juntar isso aí, né? Mesmo assim, a física quântica, olha essa coisa interessante, são, na verdade, várias interpretações que você pode levar para frente. Existem céticos que interpretam a física quântica sem falar nada disso que eu falei até agora, dizendo que só serve para outra realidade. E é uma interpretação. Então, a gente vai respeitar cada interpretação que existe da física quântica. Você pode criar uma teoria. O que o matemático faz com grande facilidade é criar teorias, né? Eu via isso quando eu fiz uma vez um curso com um grande matemático brasileiro, que eu achava que ele ia me ensinar um determinado assunto. E ele pegou um teorema desse determinado assunto, do livro, o primeiro teorema, e desenvolveu uma teoria em cima desse primeiro teorema e esqueceu o livro. E para mim foi fantástico, eu fiquei babando, né, com aquilo. Poxa, é possível isso, né? Então, como eu adorava matemática, isso aí era aquele prazer eterno, né? Então vamos lá. Agora, eu sei como a gente pode explicar cientificamente várias coisas sobre, principalmente, o pensamento, a energia psíquica. Pode passar. Consegui falar para passar. Agora a gente vai. Ela passa antes, mas. O que a ciência agora está fazendo? Vamos passar agora para a parte de cura, parte prática, né? Olha só, a Universidade de São Carlos, na verdade não é a Universidade de São Carlos, é a Universidade de São Paulo, no campus São Carlos, o grupo de ótica do Instituto de Física do campus de São Carlos, da USP, né? Eles trabalham com tudo aquilo que a gente queria provar que a gente faz
na materialização da casa de Padre Pio ou em qualquer outra casa. Não é particular daqui, né? E eles fazem isso com máquinas, com uma parafernália fantástica de máquinas. E a gente vai falar disso aqui agora. Vamos lá. Então depois de construir todos os elementos quânticos através de alterações, eles conseguem, através de aparelhagem, congelar átomos, como a espiritualidade faz. Eles conseguem encapsular parte de... Na verdade, eles não fazem isso no ser humano. Eles fazem isso em gases, que são experimentos de laboratório. Mas tudo que eles fazem serviria para explicar como os espíritas fazem, os médicos espíritas fazem. Eles congelam, na verdade eles fazem um feixe de fótons de luz, por exemplo aqui, eles querem tirar um tumor daqui ou transformar esse tumor que está gerando muitas coisas. Eles isolam isso aqui através de feixes de luz. Como é que faz? Eles têm um aparelhinho que eles mostraram para a gente, que de um feixe de um laser, que na verdade eles mostraram um, mas na hora eles podem usar tantos quantos forem esses feixes que eles quiserem. Mas mostraram um para a gente. E quando eles mostraram esse aparelhinho para a gente, no local que eles estavam mostrando, que eu estava bem em frente, congelou-se, ficou muito frio. Não sei se você lembra disso. Ficou muito frio, porque eles fazem aquele feixe de luz. O que eles fazem? Eles pegam, os átomos que estão dentro da gente, eles estão em movimento, né? Todas as moléculas de nós são feitas de átomos que têm organizações dentro da gente. Quando eles ficam desorganizados, causam doenças, né? Então eles conseguiram, com o feixe de luz, organizar esses átomos de novo. Isso o São Carlos fazem. Aqui faz com esse feixe de luz materializado por eles. São Carlos é uma parafernália muito grande. Isso em São Carlos, esse experimento foi feito em 1987 nos Estados Unidos pela primeira vez. E o grupo de São Carlos foi criado em 1988. E existe desde 97 um PhD, um prêmio Nobel de Física, trabalhando em São Carlos nessa parte. Então é ciência pura mesmo, né? E eles fazem esse trabalho de capturar átomos, colocar átomos tudo no lugar que eles quiserem. Como é que eles fazem? Com feixes de fótons, eles pegam, param o átomo, a velocidade dos átomos que eles estão girando, param, e nesse momento que eles param, eles encapsulam, como exatamente fazem os médicos espirituais da casa. Eu estou falando da casa de Padre Pio, mas qualquer outra casa que faça isso, faz isso. Frei Luís, etc. Então, eles fazem a mesma coisa com máquinas, com computadores. Para eles fazerem isso, eles precisam utilizar bobinas gigantescas, lasers super estabilizados. Você sabe que laser, todo mundo conhece laser, mas não é estabilizado. Para ter um laser estabilizado, aquele laser que você trata a sua vista com laser, ele tem que ser estabilizado, senão ele te cega, né? Ele tem que fazer só naquele ponto o que ele tem que fazer. Super estabilizado, eles conseguem fazer esse trabalho lá. E mostraram isso nas experiências. Eles têm renome internacional. O Vanderlei Bagnato, acho que é o físico-chefe lá. E eles fazem esse trabalho lá, só que eles não sabem que a espiritualidade faz aqui de outra forma. A minha pergunta que eu fiz para o Dr. Pierre é o seguinte: tudo bem, nós já sabemos há algum tempo que você consegue isolar aquela região, os átomos. Consegue. Bem, eu quero agora substituir esses átomos. Como é que é feito lá? Lá eles fazem uma mudança molecular, né, da composição química lá das moléculas. Como é que eles fazem aqui? Ele me respondeu assim: com o pensamento, com a força do pensamento, ou seja, com a energia psíquica dos espíritos médicos, que não são todos.
Então, nesse momento, a gente sabe que aquele aparelhinho que ele nos mostrou, ele consegue isolar, ele consegue modificar. E para substituir, eles usam a energia psíquica, que é uma energia muito forte. Então, existem alguns espíritos só que conhecem bastante a parte de como materializar e como desmaterializar. Então, esses espíritos são o que usam isso. Quando é trabalhado lá na sala, existem químicos, físicos, trabalhando na mistura do ectoplasma nosso com essa energia primordial para formar o quê? Formar a materialização do médico que vai tratar com o conhecimento dele, com esses aparelhos. Quem já foi tratado sabe que sempre tem uma luz tratando a gente, né? Sempre tem uma barrinha com luz. Sempre é luz que faz isso. Como mostrado pelos cientistas na Universidade de São Carlos, lá no Instituto de Física, é feito aqui na casa de Pedro Pires. Quando eu vi essas duas coisas, realmente eu fiquei maravilhado. Falei, é isso, né? Não tem outra coisa. Se eles estão fazendo isso cientificamente e nós estamos fazendo a mesma coisa aqui, a explicação científica é a relação entre ciência e espiritualidade que a gente estava buscando ser uma coisa séria e é. Quer dizer, o que os espíritos fazem aqui é provado cientificamente. Não precisava, sempre fizeram sem essa prova. Mas agora a gente, pesquisando, descobriu que eles fazem isso, né? E o Brasil está nisso, né? Através desse fito que eu falei, Vanderlei Bagnato, né? Trabalhando nesse trabalho. O que eu estou falando aqui do jato de fótons é que eles lá fazem, às vezes eles começaram com um jato de fótons, depois ficaram 2, depois ficaram 6, e 6 eles conseguem realmente encapsular o átomo. Olha só, isso parece uma coisa tão alta científica, mas não é nada de tão alto científica, é encapsular os átomos mesmo, cercá-los, mudar a velocidade deles e fazer com que eles passem a fazer uma dança regular. Ou seja, que eles eram desqualificados ali, estavam criando câncer ou o que for, e nesse momento eles passaram a ser átomos normais, como eles deviam ser, como igual das outras partes do corpo. Então isso é feito cientificamente, né? Com certeza, no futuro. Só que eles hoje ainda não sabem que eles vão usar isso na cura. Hoje eles só sabem que eles estão trabalhando no Instituto de Ótica fazendo essas experiências. Alguém vai pegar isso e vai fazer para a cura. Porque o físico às vezes o cientista faz a coisa por fazer. Ele faz, está aqui, ó, estou fazendo isso. Ele nem sabe para que serve. Como o criador da bomba atômica que disse que ele não sabia que seria usado para aquilo que foi usado. Então, eles e outras pessoas pegam e usam para o bem ou para o mal, né? Você sabe que existem espíritos que sabem usar a materialização também para um lado não muito bom. Isso existe, né? E a gente deve tomar cuidado com isso através da nossa energia psíquica. Não dando para eles essa chance deles usarem a nossa energia psíquica, o nosso ectoplasma para fazer isso. Mas eles sabem fazer também, tanto os espíritos da luz como os outros também, que são poucos também, né? Dos dois lados são poucos, não é muita gente não, né? Graças a Deus que são poucos do outro lado. Então, a gente tem então essa pesquisa, né, do jato, pode passar. Então, esses feixes de luz fazem tudo isso, né? Pode passar isso tudo, eu já falei. O que é essa temperatura que a gente tem que fazer para congelar os átomos? É a temperatura do zero absoluto, ou menos 273 graus Celsius, centígrados, né? Então, eles conseguem. Eu tenho que ter uma aparelhagem, né, lá na São Carlos que coloque a menos 273 graus. Né? E é baseado nisso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que eu consigo fazer algum trabalho. Então tem que ter uma precisão muito grande dessa temperatura, não pode ser qualquer.
temperatura, né? Vamos passar. A materialização tem que ser lá na sala, tem que ser bem fria. Então, essa armadilha luminosa, tá, que aprisiona, né, os átomos, consegue a matéria próxima de zero absoluto, que eu estava falando aqui. Então, como capturar os átomos é isso, é usar a luz, exerce uma pressão no movimento dos átomos, os dois feixes de luz, ou 6 feixes de luz, contrária à velocidade que eles estão, e o átomo é parado, né, ali, e fica parado quanto tempo eles quiserem, e eles fazem o que eles quiserem com o átomo. Agora, como é feito tudo isso pela espiritualidade, eu falei em paralelo aqui, né? E pode passar. Bem, agora, para finalizar, a coisa mais perigosa, mais interessante é a sintonia dos pensamentos, né? Isso então é o que a gente queria terminar falando, que no caso das consciências humanas, né, os pensamentos fazem com que elas tomem as nossas reações psíquicas, radiações psíquicas, sejam usadas para um lado bom e para um lado ruim. E se a gente sabe disso, vamos usar só para um lado, né? Espero que vocês escolham o bom, né? E então a gente tem, então, assim, pensamentos de boa qualidade. São pensamentos ressonantes com a Suprema Consciência. Eu já sei o que é pensamento de boa qualidade. Quando eu quero curar alguém, eu tenho que estar com pensamentos de boa qualidade, ressonantes com a energia suprema, para começar. E que, se o paciente também tiver, isso vai fazer com que esse paciente seja curado. A mágica está nos dois, no curador e no curado, estarem ressonantes com a energia de bons pensamentos. Por isso, nós, na sala de cura, nós falamos para os pacientes: olha, vocês agora elevem o pensamento a Deus, vocês imaginem que vocês estão no lugar e vocês são todas pessoas equilibradas fisicamente, não tem doença. Só pensem nisso. Para entrar na sala de cura, você tem que entrar com essa energia de pensando em Deus, consonante com essa energia suprema e com pensamentos de boa qualidade. Você não pode entrar, eu estou doente, essa não vai ser curado. Você precisa estar pensando em que você está no momento da sua vida, você esteve bem. Pense naquele momento, faça uma ressonância com aquele momento. É isso que vai fazer com que os espíritos que já estão ressonantes com a energia divina curem você. Você vê que aparentemente é fácil, mas não é. Porque as pessoas não ficam. As pessoas entram na sala de cura pensando na sua doença, achando assim: o espírito é aqui, ó, é aqui. Não precisa nada disso, né? Eles sabem. Então, mas as pessoas não conseguem, não acreditam. Se elas não acreditam no espírito, não vai ser curado. Já começa não acreditando, né? Então, eu tenho que falar, pode falar. E o merecimento nisso? Não, o merecimento está em você estar consonante com a energia divina. O seu merecimento já vai estar aí, né? Se você no passado não teve merecimento, mas no momento está vivendo consonante com a energia de Deus, tem merecimento. Isso está resolvido. Não tem culpa do passado, né? A gente não leva isso. Teremos que estar. Claro que se você tiver o passado que você não consegue resolver, muitas vezes nós temos pessoas assim, queridíssimas, que já foram tratadas como 1000 vezes mais do que qualquer outro, mas aí mesmo assim ainda estão doentes. Mas aí você fala assim, os merecimentos. Ela foi tratada, ela ainda não deu para curar, mas vai continuar sendo tratada. Às vezes a cura não é só um milagre rápido, tem todo um processo, né? A cura é um processo. Quando você está curando o corpo que não dá mais para curar, você está curando o espírito, né? Que o espírito vai ficar bem, né? E vai. Agora, as pessoas também não estão interessadas em cura do espírito, estão interessadas em cura do físico.
porque elas estão doentes com o físico. Mas elas, quando elas entenderem que é importante a cura do espírito, elas vão facilitar a cura do corpo. Tá certo? Então, todo esse conhecimento que a gente está falando aqui, tudo isso você já sabe. Eu só estou repetindo. Estou compartilhando com vocês o que vocês já sabem. Mas sob um ponto de vista que talvez vocês não soubessem, né? E esse ponto de vista são agora, pode passar. Assim, quando os seus pensamentos da consciência humana fica receptivo a um outro pensamento ligado a Deus, esses pensamentos podem refletir em outros. Então, se 4 aqui tiverem com bons pensamentos, pode ir refletindo para o 5º, que vai refletir para o 6º, e todos aqui estarão com bons pensamentos. E a gente vai poder fazer experiências. No final dessas reuniões de segunda-feira, se a gente quiser fazer uma experiência de cura com nossa energia psíquica, nós vamos conseguir. Porque todos estarão aqui nesse momento. Agora, se você está na palestra, né, que tem aqui, que são palestras fantásticas, e não fica concentrado, é necessário que você fique concentrado, que nem você fica quando você está meditando. Essa é o pedido. Fique no estado de meditação, você está consoante com a energia divina. O estado de meditação eleva a sua consciência. E a sua consciência elevada fica mais próxima da consciência do divino. E você então pode trabalhar mais você, fazer a sua autocura e trabalhar mais os outros. Isso é fácil? É. Mas as pessoas precisam saber disso e ter fé nisso. Pode passar. Então, agora, o último é o estado de oração, né? Então, a gente, quando está fazendo o estado de oração, nada mais é de um estado de concentração, né? Através do relaxamento consoante com a nossa meditação. Se eu faço uma meditação, eu estou apto a chegar perto de uma consciência superior. Nessa consciência superior, eu não vou estar na consciência relativa, que é a consciência do dia a dia. Por isso eu peço a todo mundo que entra na sala que coloque suas preocupações dentro de um baú de energia lá que tem, luminosa, né? Chama violeta, que queima, para poder ajudar as pessoas. Essa é o meu pedido, é para poder ajudar. Se as pessoas ficarem preocupadas, não vão ser trabalhadas direito. Todas vão ser trabalhadas, mas direito só aquelas que estiverem com a cabeça consoante com a energia superior e tiver sem a preocupação, né? Aquela oração de cura do Joel Goldsmith, que diz: aqui estou, Pai, escutando a sua voz, aberto está o meu ouvido interior, estou sem nenhuma preocupação, sem nenhum pedido. Não quer dizer que ele não tenha preocupação na vida, quer dizer que naquele momento ele está sem nenhuma preocupação e sem nenhum pedido. Ele fez a entrega dele. Não queremos que faças algo que não esteja fazendo já, porque Deus está sempre fazendo. Somente nesse momento eu fiquei preparado para receber alguma coisa da energia psíquica de Deus. Não quero que faças algo que não esteja fazendo já. Aguardo a palavra da sua graça. A graça é o milagre. Eu sou o servo do Altíssimo. Então, e o milagre o regime da graça é saúde, harmonia, paz, prosperidade, que todos têm direito, e abundância. Essa é a oração de cura de Goldsmith. Mas isso não quer dizer que você não vai ter preocupação na vida. Claro que tem, né? Aí a notícia, se você não lê jornal, diminui bastante as suas preocupações. Mas se ler vai ser difícil, né? Porque faz com que você chegue a ficar só com a preocupação. Então pode passar. Então essa última aqui diz o seguinte, não sei se é a última, mas vamos dizer que seja. Porque aumenta o estado de oração, né? A gente fica, né? E eu garanto a vocês, se alguém disser,
a esta montanha: ergue-te e lança-te ao mar, não duvidar no seu coração e crer que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso digo a vocês: tudo o que pedirem na oração, crendo que haverão de conseguirão. Isso aí é uma verdade. Muito obrigado. Pergunta, tchau. Não precisa ser nessa mesma ordem. Tá? Vamos. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer para complementar. Mas vocês já sabem, tudo isso vocês já sabiam. Eu só revivi isso dentro de vocês. Organizei o pensamento de vocês. Né? Quanticamente. Pode perguntar. Onde que a gente encontra essa oração que você falou agora? Hein? Essa oração, O que tem? Oração de Goldschmidt. Onde tem? Só para... Qual é o livro? Eu não sei não, mas tem na Cura pelo Espírito. A Cura pelo Espírito, que ele está falando aqui. Do Joe Goldsmith. Eu posso pedir para botarem no CPP essa oração. Ela é forte, ela é bonita, mas lembrando que a frase "estou aqui sem nenhuma preocupação, sem nenhum pedido", não é uma coisa de dizer que você não tem preocupação. É que naquele momento que você está em oração para a cura, você está sem nenhuma preocupação. É o que eu peço aos pacientes das salas de cura. Pode perguntar mais. Só dar uma contribuição também aqui, no seguinte: na prática, isso que o Emanuel falou não é uma teoria. Nós aqui na Casa de Padre Pio, pegando o exemplo do grupo que participa nas sextas-feiras e dorme e antecede o trabalho de materialização no sábado, na prática é vivenciado exatamente toda essa sintonia, essa harmonia que o Emanuel colocou aqui. Nós vivenciamos isso na prática aqui, junto com o grupo que depois vem no sábado realizar o trabalho de materialização. Então isso é na prática, esse é o primeiro. Quer dizer, não é tanta, fica imaginando que isso seria uma teoria. Não, é na prática que nós vivenciamos isso. E um segundo e último contribuição que eu gostaria de dar, até um depoimento, isso que o Emanuel falou em termos de encapsular determinadas células. Eu me permito contar uma situação que ocorreu comigo numa reunião de materialização, onde, sem que tivesse havido qualquer solicitação, não tinha comentado com absolutamente ninguém, veio a entidade, o Dr. Pierre, me conduziu à maca, fez um tratamento, e no final do tratamento que ele fez, só para você entender, palavras textuais que ele me disse, só para você entender o que eu fiz, eu encapsulei determinadas células, que eu nem sabia o que tinha, não sabia nada. Tudo bem, passado uns 15 dias, um mês, eu fui fazer um exame de rotina, tirei tomografia, ultrassonografia, todas as fias que podia ter, e simplesmente apareceu um órgão onde existem células encapsuladas, demonstrando na prática que aí o próprio médico disse: olha, não há nenhum desdobramento, porque você tem várias células encapsuladas aqui, isso daí você vai morrer junto com elas. Eu disse: muito obrigado. Então, na prática, é exatamente o que o Emanuel veio falando. Nós vivenciamos, não é só no meu caso, mas nos outros casos que os pacientes são atendidos, é exatamente essa mesma situação que acontece. Agora, você sabe que a ciência faz isso também de uma forma experimental, não em gente, mas no laboratório, em gases, etc. Isso é uma coisa fantástica nesse sentido da ciência, e a espiritualidade está à frente da ciência, né? Porque ela já faz no ser humano e a ciência vai fazer no ser humano um dia. Mais perguntas?
todo mundo cansado. São que horas são? 9h25, olha só, conseguimos. Isso é bastante interessante. O livro que eu não li, que eu recebi agora para ler, é Quem é Padre Pio. Você já conhece, todos vocês já conhecem. Mas eu não li ainda. Isso para finalizar, não tem coisa melhor. Né? Então, muito obrigado. Até a próxima.